Hoje, cerca de 300 a 400 mil pessoas vão ter um infarto no ano de 2026. Cerca de 1.000 pessoas sofrem de infarto todos os dias no Brasil. E isso está totalmente atrelado a casos de hipertensão arterial e outras comorbidades. Isso é uma condição aí extremamente comum na população e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje com ele, que é médico pela Universidade Estadual de Feira de Santana, fez clínica médica aqui também no Hospital Geral Clérice Andrade e é cardiologista e hemodinamicista, então já cuida da hipertensão e do infarto. Meu amigo, Dr. Ricardo Peixoto, muito bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Te agradeço a oportunidade de estar aqui com você, seu amigo querido. Também parabenizo a iniciativa de estar podendo trazer essas informações e ampliando, né, o acesso à população sobre temas assim tão relevantes. Parabéns. Vamos lá, Ricardinho. É Ricardinho porque aqui tá em Fique casa, né? Não tranquilo. tem jeito. Mas hipertensão certamente acho que é uma das coisas que a gente vê mais no consultório, assim, né? Tanto você como cardiologista, eu como neurologista, né? Porque implica em inúmeras comorbidades e hoje a gente tem aí mais de 38 milhões de brasileiros que sofrem dessa condição. Que é muitas vezes menosprezado, inclusive. Conta pra gente o que é a hipertensão arterial, Ricardinho, e por que ela é tão grave e implica em tantas outras doenças lá na frente. Bem, hipertensão arterial nada mais é do que uma condição clínica marcada por elevação sustentada da pressão. É normal a pressão arterial se elevar. A gente faz um exercício físico, a gente se chateia, a gente tem uma emoção, e isso vai causar uma resposta que determina a elevação da pressão. Porém, ela é pontual. Na hipertensão arterial é diferente. A pressão se eleva de maneira sustentada e isso acaba trazendo danos aos tecidos e complicações aí a longo prazo. A hipertensão arterial ela é uma doença muito preocupante porque ela é silenciosa. Começa a acontecer o enrijecimento das artérias e diversos danos, como ao músculo do coração, as artérias que irrigam o cérebro, as artérias que irrigam o rim, e o paciente não costuma perceber esses sintomas até que, então, existe a ocorrência da lesão, seja em qualquer órgão, né, como o desses citados, ou de um evento agudo, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Perfeito, Ricardo. E assim, isso que você falou de ser, né, uma doença silenciosa é o que eu vejo diariamente com os meus pacientes, inclusive que têm AVC ou que têm alguma outra doença neurológica e tem como comorbidade hipertensão. E é muito comum eu ouvir o paciente falar assim: não, doutor, eu medi a pressão hoje antes de vir aqui para o consultório e estava abaixo de 12/8. Para não fazer hipotensão, eu não tomei a medicação. E aí eu falo: olha, o tratamento da hipertensão ele não é para ser algo sintomático, não é porque quando a pressão está alta você vai tomar. E você tem que tomar todos os dias, porque senão, provavelmente na hora que você entrou aqui no consultório, sua pressão já estava mais alta e aí você acabou perdendo a oportunidade de deixar ela bem controlada porque não tomou a medicação na hora certa. Conta pra gente, Ricardinho, como que funciona essa lógica de prescrever um antihipertensivo e aí o paciente querer tomar na hora somente que, hoje não tá alta, não vou tomar hoje, amanhã tá, eu tomo. Bem, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. O que é importante a gente entender é que, primeiro, essas medidas pontuais que se faz em casa, que se faz na farmácia, elas são importantes, porque são métodos de triagem, né? Então, às vezes a pessoa está ali, vai na farmácia, afere a pressão, vê que está alto, e isso determina a busca, por exemplo, a avaliação médica adequada. Entretanto, ela não deve não deve funcionar como uma bússola de uso ou não desse medicamento. A doença é crônica, portanto, o tratamento é crônico. Aqui a gente está falando do medicamento, né? Mas tratar a hipertensão não envolve apenas tomar ou não medicamento, envolve, obviamente, outras modificações, incluindo modificações de estilo de vida, redução de sal na dieta. Então, são várias as intervenções além do uso dos medicamentos. Uma outra coisa muito curiosa também é que frequentemente o paciente afere a pressão, ele mede a pressão quando ele se chateou, quando ele está preocupado, quando ele acabou de tomar o café ali hora antes de sair para trabalhar. Então, existe uma técnica adequada para a aferição, né, para medir a pressão. Ela deve ser respeitada porque existe muita variação quando essa técnica não é respeitada.
E além do mais, os aparelhos de uso domiciliar eles devem ser validados. Não é qualquer aparelho que se vende na farmácia que eu vou utilizar e vou entender que aquele valor ali é absolutamente real. Obviamente já existem muitos aparelhos que são disponíveis e que são confiáveis, mas eles devem ser, além de validados, ou seja, certificados, eles precisam ser recalibrados. Com o passar do tempo, o aparelho perde a calibração, ele deveria ser encaminhado para uma recalibração. Pessoal, olha, isso daqui é um recado importantíssimo que o Ricardo falou, porque muitas das vezes o que a gente vê no consultório é exatamente isso, né, Ricardinho? A pessoa ou mede a pressão várias vezes durante o dia, e aí fica naquela de tipo, a medir agora tá um pouco alta, daqui a 30 minutos não tá mais, e usa um aparelho que às vezes é de uma confiabilidade muito baixa, né? Então, assim, você tá tirando informação de algo que na verdade não tem nenhum tipo de parâmetro. Eu costumo dizer que pressão, sobretudo se não for aferida da maneira correta, quanto mais você medir, mais alta vai dar. Então, acaba até atrapalhando. Muitas das vezes o cara chega no consultório e fala assim, doutor, o senhor acha que para o caso do meu pai, né, que teve um AVC e agora tá tomando 2 antipertensivos, tá tomando um antidiabético, né e uma medicação para o colesterol. Quantas vezes no dia você acha que eu deveria medir a pressão do meu pai? Eu falo, minha recomendação é que não meça nenhuma. Exatamente. Porque às vezes gera um estresse e às vezes você fala, não, aí eu vou pegar e vou dobrar a dose, sei lá, da losartana. Ou então, pegamos e levamos meu pai para emergência, eu já vi acontecer isso. Que você acaba tomando conduta em cima de uma informação totalmente errônea, gerando ônus e às vezes o risco de fazer uma hipotensão, gerar um outro déficit para o paciente. Isso é algo que, em vez de proteger, gera mais dano ainda, né? Exatamente. Então, assim, a mensagem nesse tópico aqui que a gente está conversando é que os medicamentos devem ser usados de maneira regular, ou seja, todo dia, né, respeitando ali o horário em que foi estabelecido. Hoje a maioria dos medicamentos, inclusive, tem uma comodidade de uso, né? O paciente prefere tomar de manhã, prefere tomar à noite, é mais fácil, conforme a rotina dele, você consegue adaptar isso. Eles não devem ser suspensos sem orientação e não deve ter a dose mudada também sem orientação, que talvez mais importante aqui seja fazer o acompanhamento regular, né? Do que aquela visita surpresa a cada década, a cada 5 anos. Muito bom isso, porque eu tava com o Anísio semana passada falando sobre AVC e ele falou muito sobre isso, né? O paciente me fala que tá com a pressão super controlada. Eu falo, ótimo, quando foi a última vez que você aferiu e tava com o cardiologista? Ah, doutor, acho que 8 anos atrás. Então, assim, não tem nenhum tipo de parâmetro, né? Eu falei com ele também que às vezes o paciente chega pra mim falando, não, eu tô com a mão formigando. Eu falo, tem diabetes? Ele fala, tenho, doutor. Eu falo, e a sua hemoglobina glicada? Ele falou, nunca fiz isso na minha vida, não sei o que é. Então, às vezes o paciente diz que tá tratando, mas ele mesmo revela ali, né, na nossa conversa que não tem controle nenhum. Ricardinho, a gente falou sobre pressão alta, né? E um mito que eu vejo, eu imagino que você vê muito mais do que eu, é às vezes o paciente falando, não, doutor, minha preocupação é porque minha pressão é sempre baixa. Eu tenho medo de ter uma doença ou ter um problema, porque sempre dá 9/6, 10/6. Existe pressão baixa, Ricardinho? E se existe, precisa fazer alguma coisa para tratar isso? Bem, sim, existe pressão baixa, né? Esse termo não é por acaso. Porém, o paciente que tem pressões na aferição da pressão, valores mais baixos, como você citou ali, 10/6, 9/5, né? No popular, porque na verdade seria 100/60. Sim, enfim. perfeito. É importante a gente entender que o conceito de hipotensão, que no jargão comum é pressão baixa, envolve o sintoma. Então, é o número baixo mais o sintoma. Então, existem pacientes que têm ali, realmente, na medida da pressão 90/50, 80/50, é que ele é o basal desse paciente. Isso, obviamente, não vai exigir nenhuma intervenção. Frequentemente, sobretudo em países tropicais, né, essa redução da pressão pode estar associada à desidratação. Sobretudo pessoas que estão ali expostas ao sol, o trabalho, né, tem essa exposição, ou que não se hidratam. Então, às vezes, é uma correção pequena, é só corrigir, não é hiperidratar, não é sobre isso, é apenas corrigir a hidratação diária. Geralmente, eles também são sintomáticos, então é pressão baixa com sintoma, então lembrar sempre disso. O número em si, ele não significa muita coisa quando ele não vem acompanhado de sintomas. Existem também outras doenças, né, que podem ter como manifestação
hipotensão, como por exemplo distúrbios hormonais, mas mais uma vez, o paciente não tem só o número, né? Ele tem um número mais o sintoma que na verdade é o que guia aí a necessidade ou não de algum tipo de intervenção. Perfeito, isso daqui é o que a gente fala todos os dias aqui, então, muito além do exame isolado ou do número isolado, o que importa é a clínica do paciente, o que importa é você como paciente para a gente poder entender de fato a manifestação clínica e ali os sintomas como um todo. Ricardinho, indo então para o tópico que eu acho que era uma das coisas que o pessoal mais perguntou e eu já vou colocar aqui, Hot é o topics. seguinte, total, 12/8. Agora não é mais uma pressão normal, então quem até então se gabava de minha pressão sempre era 12/8 e eu tava ótimo, eu sou super saudável. Não sou mais? Como é que tá hoje o entendimento do cardiologista em cima disso? Bem, isso é muito interessante. Existe um conceito nesse sentido que precisa ser esclarecido. No tratamento da hipertensão arterial, a gente trabalha com metas. O que se sabe é que a partir se a gente fosse traçar uma linha de risco, quanto maior, digamos assim, for a pressão arterial, maior o risco do paciente apresentar no curto e no longo prazo um problema, por exemplo, cardiovascular. Estabeleceu-se, portanto, que a meta de pressão de 120/80 para quem disso, né, para baixo disso, na verdade, é a nossa meta de tratamento. Isso não significa necessariamente que quem está acima disso vai ser um paciente que receberá medicamento. A publicação da diretriz, que é uma publicação técnica, mas obviamente tem ampla aceitação na mídia, porque Sim. causa todo esse burburinho, ela é pautada na importância da gente utilizar o número, né, classificar o paciente, na verdade, conforme o seu risco. Então, por exemplo, haverão pacientes que estão com a pressão, por exemplo, eu vou dar um número hipotético aqui, 125/85, e que precisarão de medicamentos. Se o risco desse paciente apresentar um problema cardiovascular for alto, por exemplo, o paciente já teve doença coronariana, ele já teve AVC, ele tem doença renal. Para essa população de alto risco, eu calibro com o medicamento, né, para atingir essa meta mais baixa, que hoje é entendida como a meta normal. Na verdade, ela já há muito tempo no imaginário popular, né, Sim. é entendida como a pressão adequada para baixo disso. Na maioria da população, entretanto, de risco baixo, isso não exigirá medicação. Então, a pessoa que está 13/8 e essa pessoa tem baixo risco, ela vai precisar de medicamento? Provavelmente não. Ela vai ser avaliada e se o risco dela não for alto, for um risco baixo, ela será estimulada, o que na verdade deveria ser para todo mundo, né? A gente vive na epidemia da obesidade e do sedentarismo, mas essa deveria ser a boa prática de todos, a mudar a alimentação, a fazer atividade física. No Brasil, eu costumo dizer aos pacientes, se a gente não colocar nada de sal na comida, a comida já é muito salgada. Sim. Então, a rever esse estilo de vida. Então, para pessoas de baixo risco, a pressão entre 120 e 140, né, entre 12 e 14, para ficar fácil o entendimento, ela vai ter que ser refinada com outras informações para a gente saber se o paciente precisará medicar ou não. E a meta atual é realmente abaixo de 12/8. Então, esse é um outro recado que fica muito claro, né? Assim, o que Ricardinho falou aqui é o que todo mundo vem falando, que a boa prática, né, seja de atividade física, como boa dieta, alimentação, uma rotina que envolva bons cuidados, sempre traz um impacto positivo para a sua saúde. E eu acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar aqui hoje e que não precisa de grandes medicações, né? Na verdade, a saúde você consegue, sim, claro, o remédio é fundamental, né, para quem é hipertenso e tudo, mas a boa rotina durante o dia que vai gerar um maior impacto. Ricardinho, passando então agora propriamente de níveis pressóricos para aquilo que a gente entende como ter o risco do infarto, né? Então a gente sabe que vamos falar grosseiramente aqui, né? A pressão alta vai endurecendo a parede do vaso ali, né, da artéria coronariana, e isso resulta lá na frente no entupimento que o paciente entende ali que, poxa, infartei. Como que é essa história natural, assim, no sentido de que não é o cara com 40 anos que vai infartar porque ontem ele
fumou porque bebeu, e sim porque o cara construiu uma vida em cima de hábitos ruins. Eu falei semana passada também com o Anísio sobre os tipos de AVC, né? Isquêmico, hemorrágico. Como que seria o infarto? Tem tipos de infarto e como que é essa construção assim? O que eu posso fazer hoje para talvez me tirar desse risco ou reduzir, né, minha chance? Essa é muito interessante. Anísio provavelmente falou muitas das coisas que eu vou citar, se não todas. A primeira coisa é que a doença coronariana aguda, né, que é o infarto ou angina estável, ela na verdade acontece porque existe uma estabilização de uma placa de gordura que não necessariamente precisa ter sido previamente grave, tá bom? Hoje a gente sabe através de estudos inclusive que uma boa parte dos pacientes que infartaram o fizeram de uma placa que não era grave, mas ela instabilizou. Então o que é que esses fatores de risco causam, né? Hipertensão, tabagismo, diabetes, colesterol elevado. Eles na artéria causaram um acúmulo de gordura, né? Eu costumo aos pacientes fazer uma correlação como se fosse aquele biscoitinho de 7 capas. As artérias também têm as suas capas, né? Que são as suas camadas. Então, entre uma dessas camadas, ocorre acúmulo de gordura e se o estresse na parede do vaso persiste, essa gordura altamente inflamatória ela é exposta ao sangue. E nesse momento, a doença aguda ela acontece. Então, é assim que ocorre, de uma maneira muito simplista, o mecanismo de ocorrência de uma doença arterial coronariana aguda. Bem, observe então que essa gordura também não aconteceu porque ele comeu um nugget no dia anterior, né? Esse é um processo. Então, em trabalhos de tecidos, a gente observa que invariavelmente as pessoas têm um pouquinho de gordura, mais ou menos, mas em geral é pouco. Aqueles que têm mais fatores de risco, né, que acumulam risco, eles têm, obviamente, uma chance maior de desenvolver isso ao longo da vida e por isso que é importante que o controle seja feito precocemente, por isso que é importante combater o tabagismo, por isso que é importante rastrear colesterol elevado, por isso que é importante rastrear a pressão alta, o açúcar alto, né, combater a obesidade, porque a gente quer reduzir esse risco cumulativo que acontecerá por esses motivos que foram citados aqui no futuro. Existem tipos de infarto, sim. Existe uma classificação, né? Eu posso infartar, a causa mais comum é por a ruptura ou instabilidade da placa, então a gordura está ali, ela instabiliza e causa infarto, mas isso pode acontecer também por uma situação em que o coração consome muito e ele não consegue ofertar tanto, como por exemplo, uma anemia importante, uma disfunção tireoidiana grave, hipertireoidismo, dentre outras situações. Doenças do tecido conectivo, né, as doenças reumatológicas, existem algumas em que a fragilidade da parede do vaso aumentando essa chance, como por exemplo em gestantes, né? Gestantes podem ter infarto e não é por gordura. Geralmente uma causa frequente é a dissecção de coronários, né? Na gestante. Na gestante, por exemplo. E não por aumento da demanda, assim, né? Então, não necessariamente por aumento de demanda. Então, a condição mais frequente é a aterosclerose, que é a mesma que causa o AVC isquêmico que Anísio falou. Eu me recordo que ele citou da quiropraxia, né? Da dissecção carotídea. Então, a mecânica o mecanismo é diferente, mas também vai haver... Culmina meio que para a mesma estrada, isso, né? Vai haver uma lesão na parede, entra o sangue numa camada onde não deveria acontecer, e isso acaba gerando a isquemia. Então, todo infarto determinará um desbalanço entre o consumo, né? Porque o coração vai precisar, e a oferta, que vai estar prejudicada, mas a causa mais comum é por gordura, que no jargão médico é a aterosclerose, mas existem sim outras causas. Muito bom. Então aqui a gente entendeu que o coração, que é o motor aí, né? A bomba. Do corpo, né? A bomba, precisa estar com o seu reservatório funcionando e a comunicação aí bem integrada. Muito bom, Ricardinho. Nesse sentido, vamos para a clínica agora, né?
Porque eu recebo, até comento com o pessoal, muitas vezes o paciente fala assim, doutor, eu vim aqui pra fazer um exame com o senhor porque falaram que minhas mãos formigando é que eu tenho um problema no nervo, uma síndrome do túnel do carpo. Mas, doutor, eu tô sem dormir há 3, 4 dias, doutor, porque começou na mão esquerda, doutor. Primeira coisa que eu pensei foi, eu tô infartando e vou morrer. Todo infarto avisa que é infarto, Ricardinho. É a mão formigando, é um peso do lado desse corpo. Eu posso ter infarto e ser a outra mão, né, formigando. Como que fica isso aí, meu amigo? É, é, Todo mundo já teve a oportunidade de ver um noticiário, uma coisa assim, a pessoa que estava, não sei, fazendo atividade física. Hoje está muito frequente, né? Porque há um foco muito grande na atividade física ao livre, mas Uhum. um familiar, um conhecido de um conhecido que do nada teve um evento. É o que chamamos de morte súbita. A principal causa de morte súbita é doença coronariana. Ela não é a única causa de morte súbita, porém é a mais frequente, e ela não avisou. Então, ela pode não avisar. Frequentemente existem pródromos ou um sintoma que antecede o evento, né? O paciente começou a sentir um desconforto que ele não tinha, vai fazer um esforço, ou ele já tinha um desconforto ao esforço, por exemplo, e ele piorou o padrão, ou ele se tornou mais frequente, ou ele se tornou mais intenso. Então, a ocorrência de um pródromo, um sintoma que está avisando é muito frequente. A gente já fala, inclusive, para alunos, né, para acadêmicos, que qualquer sintoma acima do umbigo e abaixo da mandíbula que seja um desconforto deve suscitar a suspeita de infarto, né, sobretudo se ele vier acompanhado de outros sintomas, como, por exemplo, suadeira, se tiver náusea, se tiver vômito. Ricardo, é a única causa? Obviamente que não é, mas deve alertar o profissional e também a população. Então, poxa, ó, surgiu do nada, o sintoma que surgiu do nada, o desconforto que surgiu do nada no tórax, apertando, queimando, que vai para um braço ou para outro, pode ser para o braço direito, pode começar só do lado direito, sim, pode ser para os dois braços, uma dor opressiva na mandíbula ao esforço, ou que surgiu do nada, uma suadeira súbita, são sintomas de alarme, né? O sintoma novo nessa região que é persistente, né? Que durou ali vários minutos e vem com uma constelação de outros sintomas, ele deve alertar para a possibilidade disso se dever a um quadro um quadro coronariano e deve motivar né, o paciente a buscar a unidade de saúde para atendimento de emergência. Isso cai assim muito bem com um caso, inclusive recente, de um amigo assim de família que ele conta que há mais ou menos 2 anos atrás ele um dia estava na roça e tal, né, fazendo uma outra atividade, ele falou que se sentiu mal e aí ele falou que quando acordou ele estava caído, né, próximo de uma árvore e assim, falou, nossa, o que aconteceu? Eu acho que eu desmaiei. Ele ficou quieto e aí com mais ou menos 14 meses ele abre um quadro de opressão torácica, mão suando frio, vai até a porta do Hospital Clérigo Andrade e lá ele abre um quadro de morte súbita. Só que foi na porta do colégio. Foi de imediato levado para a sala vermelha, reanimado, voltou e aí foi pro cateterismo. 99% de oclusão e aí ele teve que ir diretamente para aquela cirurgia de abrir o peito, né? Uhum. E nesse cenário, né? Ou seja, o corpo tava dando sinais. Todo mundo vai precisar, eu sei que não, mas todo mundo vai precisar abrir o tórax, doutor Ricardo. Ou como é você que é o desentupidor aí de artérias, como que funciona isso? Então assim, todo mundo vai ganhar uma mola, quem não ganha a mola e ganha, né, a cirurgia aberta, como que funciona o racional? Bem, estamos nesse momento aqui com o diagnóstico, portanto, né, do paciente com uma doença coronariana. É importante a gente entender que existem, digamos assim, dois espectros. Aquele com a doença coronariana instável, não é o que a gente está conversando aqui, é importante ficar claro. Estamos falando do paciente que teve um evento agudo, né, um infarto. Por quê? Porque existem alguns cenários na doença crônica em que é possível o tratamento clínico e o tratamento clínico se sobreporá, sobretudo num período inicial, a uma revascularização, né, uma intervenção.
Mas na doença aguda funciona diferente. Ali o pensamento é o que a gente conversou. A placa está instável e haverá necessidade de proteger aquele território do infarto ou de uma recorrência de infarto, enfim. Bem, uma vez feita o diagnóstico da doença coronariana, é importante a gente entender que o pilar principal vai ser o que a gente já conversou, né? O paciente irá oportunamente modificar o estilo de vida e ali naquele momento, se ele não tinha problema de saúde nenhum, ou se ele não sabia, enfim, é uma janela de oportunidades também, eventualmente, de um diagnóstico, ele terá o tratamento das doenças relacionadas ao infarto, né? Então, descobriu diabetes quando infartou, vai tratar, por exemplo, a glicemia elevada. Bem, existem duas maneiras de eu revascularizar o paciente, né? Eu posso revascularizar por cirurgia, que é a famosa ponte de Safena, uma estratégia muito utilizada, muito segura e com resultados consistentes, ou eu posso fazer de uma maneira minimamente invasiva, que é a angioplastia. A angioplastia é o termo que a gente dá ao desentupimento por catéter. Eu costumo dizer aos meus pacientes que a decisão não envolve o que é mais simples. Às vezes envolve o que é mais simples. Se o paciente tem uma lesão única, pequena, que é facilmente tratável por maneira percutânea, a decisão melhor provavelmente será mais simples. Mas nem sempre será a métrica do que é melhor. Na cardiologia a gente sempre fala em longevidade, né? A gente sempre está pensando nisso. Como oferecer ao paciente um tratamento para que ele viva melhor e por muito mais tempo. Então a decisão aqui é uma decisão que envolve várias coisas. A extensão da doença, se ela é de 1, 2, 3 vasos, se a força do coração está ou não alterada. Existem regiões nobres das artérias do coração nas quais isso pode nos direcionar para uma modalidade de revascularização ou outra, se o paciente é ou não diabético. A preferência do paciente, né, obviamente, sempre vai ser posta também em perspectiva, mas eu acho que o pensamento, aliás, para todo tipo de tratamento, né? Eu estou falando aqui da cardiologia, mas qualquer tipo de tratamento, o que é que ele vai me oferecer ali no horizonte o melhor resultado? Então, por exemplo, nesse caso aí do seu amigo, que teve esse desmaio, essa perda de consciência há 2 anos, pode ter sido arritmia, uma arritmia maligna que foi abortada, né? Ele teve arritmia, desmaiou e ali, enfim, por qualquer motivo, isso não foi levado adiante. Pode também ter sido uma perda de consciência por outro motivo, né? Sim. Enfim, mas o fato é que uma vez que foi feito o diagnóstico por cateterismo, ele foi encaminhado para a cirurgia de revascularização, provavelmente o entendimento é de que aquela modalidade ofereceria ao paciente o melhor resultado a longo prazo. Legal. E nem todo mundo que vai para o cateterismo, de fato, precisa colocar mola, né, Ricardo? E quando acontece isso, é por quê? Porque olhou e falou, não, a lesão é muito pequena lá dentro, o entupimento é muito pequeno, e aí só dando a medicação, como você falou aí, o tratamento clínico é suficiente, então, por isso que nem todo mundo ganha mola? Essa pergunta é muito legal, porque ela envolve alguns outros conceitos além até da questão da quantidade de obstrução, né? Na maneira de se pensar, digamos assim, a dor torácica, a gente deve imaginar o quanto que aquela dor deve se dever a uma obstrução na artéria do coração, né? Então, por exemplo, uma criança de 11 anos que levou uma bolada, ela tá com dor no peito. Ela provavelmente, né, eu diria que ela não tá infartando. Com certeza. Mas no termo, né, a gente diz que a probabilidade é baixa, mas ela não tá infartando. Se a gente fosse para um outro cenário de um idoso, tabagista, diabético, um cenário bem caricato assim, com a dor torácica, a probabilidade disso se dever à doença coronariana, ela se eleva. É motivo pelo qual o raciocínio médico vai rastrear, né, vai nos fazer rastrear a doença ou não, a presença ou não de doença coronariana. Uma vez indicado a coronariografia, que tem como finalidade confirmar ou afastar a presença de doença coronariana grave, aqui a gente vai precisar entender que eu posso ter um exame sem doença, ou seja, um teste não invasivo, o teste ergométrico, a cintilografia, onde a tomografia indicou um cenário que não foi confirmado através do cateterismo, portanto, se não tiver obstrução grave, não precisarei desentupir o que não está entupido, né? Bem conceitual isso. Existirão doenças moderadas que também não exigirão intervenção
por alguma técnica, né, mecânica, mas precisarão, mais uma vez, que o paciente tenha cuidado com as suas comorbidades, né, com os problemas de saúde associados. Existirão obstruções importantes num paciente que não tem sintoma, que também poderá ser conduzido de maneira conservadora em muitos casos. Haverão aqueles outros sintomáticos, uma lesão importante, que esses sim serão alvo de alguma intervenção. Então, sim, é muito legal essa oportunidade, Nadson. Sim, a presença da obstrução não implicará necessariamente a necessidade de uma desobstrução. Isso, obviamente, envolve várias características, como o cenário, como a severidade da obstrução, como o risco do paciente, enfim. Então, precisa ter um cardiologista para chamar de seu, né? Aqui está o Dr. Ricardo Peixoto, que é uma grande referência para mim, e eu fico muito feliz, porque eu imagino que muito do que você está falando aqui é, na verdade, a sua consulta, né? É de explicar e orientar o paciente, mas muitos pacientes, às vezes, ficam anos sem ir no médico, e a dificuldade para, às vezes, acessar o médico é só na hora que tem um evento. Então, se o cara tratasse, às vezes, as comorbidades ali 2, 3 anos antes, talvez ele não teria esse evento, como, por exemplo, esse amigo nosso, né? Ricardinho, você comentou um pouquinho lá atrás sobre anemia e disfunção da tireoide como causas potenciais de infarto. Então, quer dizer que eu, sendo saudável, se eu tiver uma hemoglobina muito baixa, e eu até contei um caso semana passada, e a gente vai, então, talvez entrar nesses dois espectros, né? Porque aí você já conta um pouquinho do que a testosterona exógena pode fazer. Mas o que eu comentei foi de um caso, 40 anos, usou testosterona para ganho de massa e a hemoglobina dele foi para 19. Fez uma síndrome com hiperviscosidade, fez um AVC. Então, se eu tiver uma hemoglobina ali em torno de 6, 7, mesmo eu hoje com 33 anos, saudável, não correndo mais tanto esses últimos dias por causa de estar cuidando de bebê, mas eu posso ter um infarto, então, nesse cenário? Bem, essa é uma pergunta que tem... Essa pergunta tem uns entrelinhas interessantes. Então, assim, a manifestação mais comum de uma síndrome anêmica não é, obviamente, doença coronariana. Será uma fraqueza, indisposição, né? A depender do tipo de anemia, o paciente pode ter, por exemplo, perversão do apetite, enfim. Então, a manifestação mais comum de uma síndrome anêmica não será infarto, não será AVC, não será esse cenário, não. Porém, o que a gente põe em perspectiva aqui, se o paciente tem um cenário em que ele tem, por exemplo, né, você citou, uma anemia severa, em uma condição em que ele demandar muito do coração, por exemplo, uma infecção num paciente que tem uma anemia muito severa. Isso poderá causar um desbalanço entre o que o coração está precisando e o que é ofertado. Afinal de contas, a anemia comprometerá a entrega de oxigênio àquele tecido. E aí, quando esse desbalanço existe e ele persiste, o dano acontece. Mas no ambiente, digamos assim, no ambiente corriqueiro, é muito pouco improvável que uma anemia crônica ela causasse um infarto agudo do miocárdio. Mas eu vou contar um exemplo muito curioso, porque isso ocorreu recentemente comigo, uma paciente que a gente acompanha, e que ela tinha uma alteração estrutural no coração, que já predispunha a um grande consumo de oxigênio. Então, nesse caso, era diferente. Ela não tinha um coração virtualmente normal. Ela já tinha uma patologia cardíaca que predispunha a alto consumo, e ela fez um sangramento digestivo. Então, nesse cenário, o coração que já demandava muito, mas tolerava, porque a hemoglobina era adequada, no momento em que essa anemia apareceu e foi severa, o paciente infartou, né? Ele fez um desbalanço, e aí esse paciente infartou por isso. Mas a mensagem é a gente entender que essa sua provocação é interessante. Mais uma vez, a aterosclerose, né, gordura na artéria, ainda é a principal causa. Existem outras causas, então o infarto não é só causado por isso, mas quando não é por aterosclerose, o paciente habitualmente tem ali uma constelação de leque de possibilidades outras, né, que podem causar esse muito cenário. Bom. E, Ricardinho, então, pensando, a gente falou agora da pessoa que está com anemia, né? E aí eu contei esse caso, né? Atleta, né? Era professor de educação física, né? Personal trainer, 40 anos, uso de anabolizante. E aí ele faz um AVC.
Nesse mesmo cenário, o uso de testosterona, né? A gente sabe que hoje tem sido uma coisa frequente no consultório. O Anísio falou que tem pacientes procurando ele exatamente por esse motivo. É, a testosterona leva ao aumento da musculatura cardíaca, faz o coração crescer, tem esse risco de eu infartar em vigência do uso enfim, qualquer outra droga anabolizante. Como que é isso? Bem, mais uma vez, meu amigo, quero lhe parabenizar pela escolha desse tema. Assim, a gente tem como papel, como médico, a nossa obrigação combater a má prática médica e a utilização indiscriminada e irresponsável de esteroide anabolizante. É o que eu caracterizaria assim como má prática, dentre tantas outras que a gente vê. E aqui me permita essa fuga Não, de é isso aqui. essa fuga é exatamente de tema. para isso, meu amigo. A gente fica feliz de ter pessoas como você que são sérias e comprometidas para poder falar sobre isso. Porque eu imagino que às vezes você tá tratando pacientes assim e o paciente fala, mas ninguém nunca me falou isso, doutor. Então, assim, você fica até um pouco revoltado, né? Eu lembro que nesse dia, quando eu falei com o paciente, ele falou, doutor, será que o meu médico que prescreveu, né, tipo, vai vir aqui? Eu falei, não sei. Mas eu sei que se, por exemplo, você tivesse infartado e você tivesse fosse paciente do Dr. Ricardo Peixoto, certamente ele iria lhe visitar no leito de UTI. Então eu vejo que tem muito disso, né? Essa prática indiscriminada em que você, na verdade, sabe prescrever para o paciente, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com ele, no final das contas, né? Exatamente, assim. A primeira coisa, a medicina, a medicina não é um bazar, ela não é uma mercearia em que você está ali para troca de produtos, para vender produtos apenas. É claro que é uma profissão, deve ser remunerado, deve ser bem remunerado, não é sobre isso que eu estou falando. Então não deve ser palco para charlatanismo, que é o que aqui muitas das vezes se faz. Assim, é importante esclarecer que a utilização de esteroide anabolizante ele tem espaço na prática médica, né, para os pacientes que têm deficiência hormonal, cujo termo para a população leiga, né, o hipogonadismo, né, dentre outros. Então, há algum espaço para isso. Porém, essa situação é muito infrequente na prática médica. Muito infrequente. O que se vê, na verdade, é a utilização inadequada, irresponsável, criminosa desse tipo de terapia, com o principal benefício estético. Na verdade, é isso. Ou de ganho de performance, ou de estética. E aqui o que a gente precisa entender é que assim, a leitura que eu faço sobre isso, além de ser uma atividade extremamente responsável, é que inicialmente ela se reservava para uma população de muito baixo risco. Então quem era que tomava isso aí? Era a pessoa jovem, sem comorbidade nenhuma, para a qual já existia também um alto risco. E aí a coisa tomou tal dimensão em que se expandiu essa responsabilidade para populações que já não eram de baixo risco. Perfeito. E aí você passa a ter idosos com comorbidades, pessoas já com problemas de saúde sérios tratados, que passaram a tomar ser expostos a esse tipo de vilania e não deveriam, sob hipótese, aliás, medicamento sem indicação não deveria ser para nada. Mas essa a leitura que eu faço. Então a coisa se tornou de tal sorte comercial. Existe um importante apelo estético, e aqui talvez a crítica à rede social, por exemplo, né, em que ali o apelo estético é muito contundente, e aí eu olho, né, a rede social, eu imagino que a vida do outro será a minha. Então você vê aquilo ali, você quer transferir aquilo para você. Bem, então aqui eu teço minha crítica à utilização indiscriminada e essa prática criminosa que vem, infelizmente, assim, atingindo a nossa profissão. A testosterona, de maneira indiscriminada, ela tem uma série de prejuízos a diversos órgãos e sistemas. No sistema cardiovascular, ela é extremamente heterogênica, então aumenta a velocidade com a qual a gordura, a aterosclerose se forma. Ela enrijece as artérias, aumentando o risco de eventos, elevando a pressão arterial. Ela é extremamente pró-inflamatória. Ela é protrombótica, aumentando a chance de coágulos, né? Não é só o mecanismo por gordura. Eu posso ter uma oclusão de artéria aqui por coágulo, um AVC por coágulo, né? Um infarto por coágulo ou qualquer outra natureza. Já tive paciente com infarto renal, já acompanhei paciente de AVC na UTI, já acompanhei paciente com doença coronariana. Ela promove também uma desregulação lipêmica muito importante, elevando o colesterol ruim. Ela causa dano hepático. Geralmente essas práticas não são isoladas, né? Então a pessoa que é exposta a isso
toma aquela... Um combo, É. uma lista. Não Um basta combo. um remédio Um ruim. combo o cara- letal, é. É um combo letal de coisas ali que eventualmente, até de maneira isolada, pode ter algum benefício, mas que você junta naquela salada de dano ali. Né? Salada não, que salada é até bom, né? Aquele veneno ali. Naquele veneno ali. Então, existe esse risco adicional ainda das interações, de utilizar um medicamento para controlar o efeito colateral de outro medicamento. Então, pessoal, fujam dessa prática, é extremamente deletéria. Ela estimula a produção de células sanguíneas, causando eritrocitose, que foi o que você citou, né? Então, aumentou a hemoglobina, aumentou a viscosidade. O paciente teve uma complicação por esse motivo. Eu poderia aqui passar a manhã toda falando dos malefícios do uso indiscriminado de esteroide. Mas eu acho que a mensagem aqui ficou muito clara. Perfeito. Então, mais uma vez, tenha um cardiologista para chamar de seu, um neurologista, né? Alguém que seja de confiança e que, de fato, não só cuida, mas também esclarece. E a ideia do podcast aqui é exatamente trazer informação de qualidade, né? Não de ser um momento de prescrição médica, mas certamente você aí que tem um familiar, ou mesmo você que está passando por alguma situação de saúde, poder se informar e saber o caminho para ter uma vida melhor e mais saudável. Ricardinho, entrando agora em fatores assim, não diretamente patológicos, não sei se é esse o termo que eu quero usar, mas orgânicos, digamos assim. Uma das perguntas que fizeram foi o seguinte: estresse isoladamente pode ser a causa de um infarto? Como que isso funciona dentro do nosso corpo? É porque eu aumento o cortisol? É porque meu coração bate mais rápido e aí consome mais, desbalança? Qual que é o racional, então, para eu pensar assim, nossa, eu infartei porque tive, né, porque tô estressado. Muitas das vezes eu já vi pacientes falar isso, né? Poxa, doutor, eu tava vindo com a vida de muito trabalho, dormindo pouco, tava passando por um processo de separação, ou porque perdi meu pai ou minha mãe e eu tô vivendo um luto muito intenso. Como que o corpo da gente enxerga, na verdade, esse estresse aí e impacta no coração? Recentemente, salvo engano, a Organização Mundial de Saúde ela publicou um documento sobre os 10 pilares, digamos assim, da vida saudável, né? Que inclusive tinha como finalidade o combate ao estresse, a melhora do sono, né? Que são atitudes em que a pessoa pode lançar mão, dentre outros que a gente já citou aqui, a suspensão do tabagismo, com o objetivo de tirar do organismo essa agressão contínua e silenciosa que, infelizmente, assola tantas pessoas. O estresse crônico, realmente, ele tem um impacto. Ele não é classificado como um fator de risco clássico para doença cardiovascular, não é sobre isso, mas se reconhece como ele, na verdade, vem acompanhado de uma série de hábitos que são deletérios à saúde, não só cardiovascular, tá bom? E no curto e longo prazo. Então, sim, o combate ao estresse deve ser uma estratégia de melhora de qualidade de vida. Importante a gente entender isso. A gente não vai ver num livro que o estresse é um fator de risco clássico, mas, no entanto, ele deve fazer parte de uma estratégia de melhora de qualidade de vida. Perfeito. Tá certo? Existem situações na prática médica, né, na medicina cardiológica, em que um estresse agudo pode causar um insulto cardíaco, né? A cardiomiopatia de estresse é uma dessas, né? É o mais anedótico cenário em que a pessoa foi assaltada, teve uma perda, ganhou na loteria. Não precisa ser só uma infelicidade, ruim, né? Pode ser uma felicidade também. Isso determinará a liberação, né, de neurohormônios que poderão causar uma lesão cardíaca. Aqui a gente citou essa, mas eu acho que a mensagem é que isso deve ser um pilar de qualidade de vida. Isso não é um desestímulo que a pessoa não queira trabalhar, que a pessoa queira ficar enfurnada, não queira encarar os problemas da vida, não é sobre isso. A vida tem que ter sua dificuldade. A vida tem que seguir. Mas você tem que ir superando cada uma delas, Mas né? eu acho que é isso, controlar na melhor maneira possível, ter bons hábitos, ter uma boa higiene de sono, que envolve tantas coisas, é uma coisa que eu particularmente valorizo. Às vezes não tenho, mas valorizo. E eu acho que é essa a mensagem, a gente deve combater
é sim o estresse contínuo, diário, como a estratégia para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que aqui entra como se fosse uma balança, né, Ricardinho? Então aqui, na Exatamente. verdade, assim, você tem várias coisas boas que você vai construindo ao longo do tempo e em algum momento uma coisa ruim, né, como um estresse, um luto, o desemprego em algum momento, vai vir para contrabalancear. Mas se você tiver uma boa reserva, né, né, com bons hábitos de vida, não fumar e, sei lá, fazer uma caminhada ou uma musculação rotineiramente, isso vai impactar e vai te garantir uma reserva para que aquele momento de dificuldade não seja um momento de uma inflexão aí, né? Deflexão, no caso, no sentido de um evento coronariano ou mesmo um AVC. Eu lembro que teve uns 2 anos atrás, num congresso que eu tava, teve uma aula que era só sobre isso, né? Como que chamava? Era como se fosse assim, relação cérebro-coração. O desfecho da morte, era alguma coisa assim. E aí mostrava, por exemplo, pessoas que, irmãos gêmeos, um tinha um AVC, o outro, na hora que era informado que o irmão tinha sido internado na UTI com AVC grave, ia lá e manifestava o mesmo sintoma, com AVC hemorrágico, da mesma conformação. Então, o estresse tem um impacto, e eu acho que você, né, deixou isso claro. E tem coisas que vão um pouco além do nosso controle, né? Então, assim, ganhar na loteria, sei lá, pô, o cara vai ficar super feliz. Só que às vezes o cara não sabe o quanto que o coração vai liberar de catecolamina, enfim. É. Então, ter esse cuidado faz todo o impacto. Ricardinho, indo talvez acho que agora para a parte mais de perguntas aqui. Uma das coisas que as pessoas às vezes questionam é: doutor, eu tô tomando 3 antipertensivos. Vou passar o resto da minha vida tomando esses 3 antipertensivos? Ou não? Isso lá na frente vai aumentar? Ou eu mudando meu hábito de vida, será que eu ainda consigo reduzir o antipertensivo? Porque se eu tô tomando 3 é porque a pressão já tá meio cruel ali, tá difícil de controlar, né? Como que o cardiologista vê isso e tenta, né, explicar para o paciente ali, até para tentar incentivar ele e manter os bons hábitos, né? Porque o cara fala às vezes também: não, tô tomando 3 remédios, eu já tô garantido, né? Com 3 remédios aqui não tem como morrer mais. É legal essa. Assim como a gente conversou no início do outro bloco, né, sobre o tratamento da hipertensão, necessidade de você calibrar o medicamento conforme o risco, quando a gente vai para o tratamento, isso funciona da mesma maneira. Então, eu posso utilizar mais de um antihipertensivo com o objetivo de atingir a meta e com o objetivo de atingir a meta mais rápida. Então, né? Então, o que se sabe, por exemplo, é que quando eu vou tratar um hipertenso de risco moderado, eu posso já lançar a mão de 2 antihipertensivos, porque eu quero combater o que a gente fala, o que a gente usa no jargão da inércia, né? A inércia terapêutica, que é aquela coisa muito cadenciada, o objetivo que a gente sabe qual é e nunca atinge. Essa é uma primeira coisa. Então, o paciente pode receber, por exemplo, 2 antihipertensivos de dose menor, com o objetivo de atingir aquela meta de maneira mais rápida. Então, hoje, no universo do tratamento da hipertensão, isso é muito frequente. Bem, no paciente que usa múltiplos antihipertensivos, é muito provável que ele permanecerá usando, se não todos, boa parte deles o resto da vida. A doença é crônica, tá bom? Mas é importante a gente entender que a atitude do paciente diante da doença pode determinar um impacto positivo na redução do antihipertensivo. Então, por exemplo, o controle do excesso de sal na dieta tem efeito na redução da pressão arterial. O combate à obesidade tem efeito também na pressão arterial. A prática regular de atividade física também, né, modela negativamente a pressão arterial. Então, o paciente que atinge um adequado estilo de vida, ele pode ter um benefício na redução, por exemplo, da dose ou da quantidade, mas provavelmente ele usará medicamentos de uso contínuo, porque a doença é contínua. A gente precisa entender que o risco persistirá ao longo da vida. Eventualmente, com o envelhecimento, pode haver necessidade de ajustar, tá bom? As duas coisas podem acontecer, né? O paciente envelhece, ele emagrece, enfim, ou o contrário. Então, vai aumentar quando envelhecer, vai diminuir quando envelhecer. Bem, a gente vai precisar acompanhar. A gente vai te acompanhar de maneira periódica e entender se o seu organismo vai necessitar de uma intervenção adicional medicamentosa. Sempre haverá espaço
para mudar o estilo de vida, mas nem sempre haverá necessidade de mais medicamentos, né? Isso aí vai ser o acompanhamento que vai dizer. Legal, Ricardinho. Indo nessa linha aqui de perguntas, né? Teve uma pessoa que falou o seguinte: meu avô teve um AVC e falaram que a culpa era do coração, fibrilação atrial. Explica pra gente, assim, de maneira, né, sucinta. Anísio já comentou que um AVC pode vir do coração, né? E ele falou até uma coisa que eu acho que foi muito legal na semana passada, que foi: o paciente precisa entender que não basta saber que teve um AVC. Ele tem que saber o porquê do AVC, né? E aí saber se foi por uma placa, se foi por uma fibrilação atrial, que é uma arritmia, se é porque tem um FOP, porque aí tem, né, que é o Fórum Oval Patente, ele comentou, e aí precisa de você pra fazer essa abordagem, né? Sim. Meu amigo. Então, conta pra gente qual que é o racional, então, do paciente ter uma arritmia e a arritmia levar o AVC. Tá. No caso em questão, estamos falando especificamente de uma arritmia, né, que é a fibrilação atrial. Existem aí inúmeros tipos de arritmia, cada qual implica num risco específico. Por exemplo, no caso do seu colega lá, ele teve uma morte súbita, né, na frente do hospital. Provavelmente foi uma arritmia ventricular, que é diferente do que a gente está falando, né? Estamos falando aqui da fibrilação atrial, a arritmia mais frequente na prática clínica, que aumenta a sua prevalência conforme o envelhecimento. E em alguns cenários clínicos, como por exemplo, a hipertensão aumenta a chance de fibrilação atrial, a obesidade aumenta o risco de fibrilação atrial, a apneia obstrutiva do sono aumenta o risco de fibrilação atrial. O que é essa arritmia? É uma situação na qual o átrio, que deveria bater em compasso, né? O átrio e o ventrículo devem bater em compasso. Esse compasso ele se perde. E no momento em que o átrio ele perde o seu compasso, ele trepida, ele fibrila, né? Que é o termo que a gente usa. E isso causa um estase de sangue, favorecendo a formação de coágulos dentro dessa cavidade, né? No caso em questão, o lado esquerdo. Se esse coágulo ele se desgarra da estrutura na qual ele está aderido, né? Mais frequentemente o coágulo se forma numa estruturazinha do lado esquerdo chamado apêndice atrial esquerdo, mas se ele se desgarra dessa estrutura e ele sai do coração, se ele subir para o cérebro, ele causará um acidente vascular cerebral isquêmico. Se ele for para a perna, ele causará uma oclusão arterial aguda. Se for para os vasos que irrigam o abdômen, por exemplo, uma isquemia mesentérica. Então, a apresentação poderá ser diferente conforme onde o coágulo impactar. Mas a mais frequente realmente é AVC, então a gente precisa entender que essa arritmia causará, portanto, o risco de sintomas, né? Palpitação é o sintoma mais comum. Ela causa o risco de mudar a conformação do coração. Então, essa alteração de ritmo a longo prazo pode dilatar o coração, pode interferir na válvula mitral. E também existe o risco, que é o que você está falando, do risco do AVC. Sim, perfeito. Então, a gente tem que falar de uma doença que tem essas características, né? A gente fala do risco de sintoma, incluindo AVC ou não, do risco de impactar no funcionamento adequado do coração. Então, para alguns pacientes e nos idosos, como os problemas de saúde eles se acumulam, né? É muito frequente idoso com hipertensão, passa de 75 anos, tem hipertensão e o risco já sobe muito. Esses pacientes precisarão de uma estratégia para reduzir o risco de AVC. Observe que a gente está falando sobre reduzir o risco. Sim. Então, né? Sobre reduzir o risco. O remédio reduz o risco dele ter um AVC. O controle da pressão reduzirá o risco dele ter um AVC. E aí você vai montando esse castelinho de proteção, né? As coisas vão se somando. Então, a utilização do anticoagulante, por exemplo, nesse cenário, reduziria o risco de ter um AVC isquêmico. E como o Anísio bem falou, obviamente melhor do que eu, a maior parte dos AVCs são isquêmicos, a maior parte dos isquêmicos serão por gordura ou por trombo, mas haverão outros que precisarão ser convenientemente investigados. Perfeito, meu amigo. Ricardinho, uma outra pergunta que mandaram, que eu acho que talvez no seu consultório você até ouça com frequência, mas aí na hora o marido às vezes pede pra esposa sair e tal, é o seguinte: o azulzinho pode causar infarto? Ou pior, pode me matar na hora que eu tomar o azulzinho, doutor? Essa pergunta também realmente... É clássica, né? Hot Topics também. Bem, a primeira coisa é a gente entender
o que é o azulzinho, né? Que aqui é o Viagra, mas hoje eu acho que talvez nem seja o mais comum, acho que a tadalafila na prática Isso. hoje é até mais comum. Ele é um medicamento que causa vasodilatação, é, por efeito, né? Então, a vasodilatação, no caso da disfunção erétil, facilitará a ereção. É essa a finalidade mais comum. A gente, então, já entendendo que ele é um vasodilatador, precisa entender que ele não só é usado para isso. Existem outras indicações, né, dessa classe de medicamentos, como, por exemplo, hipertensão pulmonar. Então, é importante entender que, portanto, não deve ser uma vergonha se perguntar para isso, é que eu falo para médicos, né? A gente não deve ter vergonha de perguntar para um homem e uma mulher, porque a mulher pode usar por hipertensão pulmonar. Exato, Não né? é para ereção. Total. Então, não faz sentido nenhum. Bem, então, a gente precisa entender que esse medicamento ele causa vasodilatação. Então, em pacientes com a condição cardíaca descompensada, que fique claro, então, paciente que tem angina que não está adequadamente tratada, uma insuficiência cardíaca que está descompensada, quando eu associo esse vasodilatador, o paciente pode ter a descompensação da sua doença de base. No caso em questão da doença coronariana, existem algumas coisas que a gente precisa entender. Se o paciente tem dor no peito, vai fazer o esforço, sobe uma ladeira, sobe uma escada, cansa fácil, o peito dói, ou seja, existe uma chance disso se dever à doença arterial coronariana. No momento em que eu uso o vasodilatador e faço esforço aqui é a relação sexual, isso pode promover isquemia no coração. Aí o peito dói. É essa a questão. Então, eu tenho uma vasodilatação e faço a atividade sexual, isso pode causar aí a dor no peito. Na ocorrência de uma dor torácica numa atividade sexual, com uso ou com uso ou não, né, de vasodilatador, mas no caso aqui em questão com o uso do Viagra, por exemplo, da sildenafila, o paciente deve buscar a emergência. Tá certo? Ele deve buscar emergência por quê? Porque outros medicamentos não devem ser usados, como por exemplo os nitratos. Os nitratos são medicamentos que aliviam a dor no paciente que tem angina. Então muitos pacientes têm angina, eles têm ali o nitratozinho para quando o peito dói, ele coloca ali, por exemplo, embaixo da língua. Existem outras maneiras de se administrar, né? Mas se ele usou a sildenafila, ele não deve usar o nitrato. E aí essa combinação essa é trágica, porque vai causar uma hipotenção importante. Sobretudo em algumas regiões, existem tipos de infarto, regiões que são acometidas no infarto, na qual a associação, né, do infarto em região específica, mais nitrato, mais sildenafil, causa um risco muito grande de pressão baixa. Então, assim, a medicação é segura quando bem indicada, a pessoa deve ser avaliada, idealmente por um profissional médico, com o objetivo de rastrear um sintoma cardiovascular descompensado, mas na ausência desses é muito seguro. Lembrar também que em pacientes em uso de muitos antihipertensivos, né, eu uso o vasodilatador, que também baixa a pressão, né, por natureza, então existe esse risco de causar pressão baixa. Existe uma espécie de droga recreativa, um recreativo chamado Poppers, que é a nitrila, que também é um nitrato e também deve-se ter atenção com a associação do Viagra ou similar. Muito bom. Muito bom. Ricardinho, o pessoal manda aqui sempre umas coisas assim, meio off-label e tal. Meu tio viu um vídeo na internet e tal. Semana passada eu até comentei que os caras criaram uma IA com a cara do Drauzio Varela aí, ensinando a tratar neuropatia com chá, que era uma mandinga doida lá. Mas mandaram aqui o seguinte, tem um vídeo rolando aí pelo WhatsApp, pelo visto, que assim, se tiver com sintoma de infarto, você tossir, você parece que faz uma pressão torácica e melhora. O que você diz aí, doutor Ricardo, sobre esse tipo de conduta aí? Antes disso, irmão, assim, mais uma vez, a gente precisa combater a desinformação, né? Rede social é uma bagunça. Imagine um jornal, né? Todo anúncio que tem ali no classificado é verdade, não é? Assim também deve ser o Instagram. Então, muito cuidado, ou outra rede social, né? Muito cuidado com o que se vê. A gente deve apurar a informação do que a gente vê. Não tem isso, não previne infarto. Existem alguns cenários bem caricatos em que a tosse ela poderia garantir um débito cardíaco mínimo, tá bom? Isso a gente vê, por exemplo, no cenário no ambiente hospitalar,
em pacientes que usam adenosina para tratar a arritmia. Sim. Então, naquele momento ali que a sistolia transitória, uma bradicardia transitória, ele tosse com o objetivo de gerar algum débito, até o medicamento, por exemplo, ter o seu efeito superado e aí o coração volta a assumir. Mas é muito, muito específico, isso não deve ser entendido como uma prática a ser recomendada de maneira nenhuma. Então, se o peito doeu, vai pra emergência, não fica tossindo, não. Vou ficar aqui, dá meia hora, né? Vou tossir aqui. E assim, o pessoal pega às vezes o que é uma exceção, ouviu, né? Deu uma orelhada, como a gente fala, e inventa uma história em cima disso. Então, não caiam nesse tipo de conduta, né? Eu também postei um dia desses sobre essa coisa dessas IAs aí, Drauzio Varela falando, poxa, melhor e tal. Então, cuidado com o que você vê na internet. Mais uma vez, meu amigo, assim, parabenizar. Assim, como é importante combater a desinformação, né? O médico tem, infelizmente, por característica, ser mais comedido em relação a essa questão da publicização da informação. E quem não tem, né? O picareta, quem não tem vergonha disso, aí é muito fácil divulgar o que se quer, né? Então a gente tem que ter como essa obrigação combater a desinformação. A ideia do podcast Cuidando de Gente foi exatamente isso, Ricardinho. Ter pessoas que eu tenho como de confiança pra gente poder estar debatendo esse tema, né? Temas que são do dia a dia, que às vezes eu vejo no meu consultório e que nem tudo eu consigo resolver, né? Mas eu falei, rapaz, eu tenho amigos que sabem mais do que eu aí e que podem trazer muita informação e ajudar os pacientes aí a gente ter uma melhor orientação e mudar de vida. A gente já tá, acho que, chegando no final, Ricardinho. Eu queria deixar meu agradecimento especial a você. Ricardinho, né, pra quem não conhece, né, Ricardo Peixoto, eu conheço aí há pelo menos 12 anos, né, eu digo, ia falar isso no início ali da nossa abertura, mas ele é um dos caras que mais me ensinou durante a prática médica. E eu, quando alguém pergunta se você conhece Ricardo Peixoto, eu falo, conheço. Ali foi meu pai na medicina, assim como a doutora Renata, eu digo que foi minha mãe. Então eu sou muito grato a vocês dois. E exatamente não só pela qualidade técnica, né, mas também pela premissa, né, de ter um respeito, assim, muito especial pelos pacientes, né. Então, primeiro paciente pra gente poder fazer uma boa prática, e eu acho que traduz muito do sentimento do que é o Cuidando de Gente aqui. Te agradecer, né? E se você gostou, né, se inscreva aí, compartilhe, mande aí para sua avó, seu tio, seu avô. Vou deixar aqui o último recado agora, né, aberto aí para o Dr. Ricardo fazer os comentários finais e a gente encerra. Vamos lá, meu amigo. Bem, quem tem amigo tem tudo, né? Então receber esses elogios aqui muito me honra. Nadson, amigo pessoal, um amigo querido. Um beijo aqui a minha querida Janine, agora que tá ali cuidando, né? De Catarina. Nossa arrebenta. Observem que a gente aqui tá falando de coisas do dia a dia. A gente não tá falando do tratamento mais moderno, a gente não tá falando da doença mais rara, não é essa a finalidade. Eventualmente pode ser espaço para isso, se discutir a agulha no palheiro, uma coisa muito... A gente tá falando de coisa do dia a dia, coisa básica, coisa que às vezes não precisará do cardiologista. Aferir uma pressão não é uma coisa do cardiologista. Sim. Um médico não especialista, não cardiologista, ele pode aferir uma pressão, por exemplo. Ele pode dosar uma glicemia, ele pode pedir um colesterol, né, meu amigo? Então a gente está falando de muitas coisas aqui que são da vida de todo mundo, da vida cotidiana. Então eu te parabenizo mais uma vez por essa iniciativa. Assim, valorizo e espero que outros colegas também tenham essa iniciativa de poder estar trazendo boa informação à população e que a gente possa combater essa atrocidade que é a má informação na prática médica. Muito obrigado, um bom dia a todos. É isso, pessoal. Então, se você gostou, curte, compartilha, né? Estamos aí em todas as plataformas, seja Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. O que você procurar, você vai encontrar. Manda aí para quem você conhece. Tamo junto e a gente tá aí semana que vem. Um abraço. Obrigado.